Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre meus comentários sobre o livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, do Bart Ehrman. Eu vou estar dividindo isso em mais de um vídeo, né? E a ideia é abordar diferentes aspectos aqui do que é tratado nesse assunto, nesse livro, né? Então eu queria destacar dois trechos que ele fala no livro, né, que ele diz assim: nós não apenas não temos os originais do Novo Testamento, como não temos as primeiras cópias deles. Não temos nem mesmo as cópias dos originais, ou as cópias das cópias das cópias. O que temos são as cópias feitas mais tarde, muito mais tarde. Na maioria das vezes, trata-se de cópias feitas séculos depois. E todas elas diferem uma das outras, em milhares de passagens. Veremos depois desse livro que essas cópias diferem uma das outras em tantas passagens que nem chegamos a saber quantas diferenças há. E mais adiante ele diz assim: o fato de não termos as palavras deve seguramente demonstrar que ele, Deus, não as preservou para nós. E se ele não fez esse milagre, não haveria razão para pensar que teria feito o milagre anterior, ou seja, inspirar essas palavras. Então, basicamente, o que Bart Ehrman está dizendo é que existe um verdadeiro caos entre os manuscritos, não se consegue distinguir o que é texto original e não se faz a menor ideia do qual seja o texto original. E como não temos esse texto original, então provavelmente sequer o original era um texto inspirado. Então é uma crítica direta ao Novo Testamento, né? Então, segundo Bart Ehrman, né, pelo fato dos textos cristãos não terem sido copiados por copistas profissionais no começo, pelos cristãos primitivos, pelo menos nos 2 ou 3 primeiros séculos da Igreja, mas simplesmente pelos membros instruídos das assembleias cristãs, que podiam e queriam desempenhar essa função, podemos esperar, especialmente nessas cópias primeiras, erros comuns em transcrições. Então o argumento do Bart Ehrman é: quanto mais para trás a gente anda, mais perto dos originais a gente anda, mais gente não instruída está escrevendo esse texto e maior tem sido os erros. Então, a gente tem poucos originais lá das cópias que a gente vai chamar cópias autógrafas, né? Os primeiros textos. A gente não tem esses textos, as primeiras cópias também não tem. À medida que a gente vai caminhando para essa época, a tendência é aumentar ainda mais os erros. Orígenes dizia assim: as diferenças entre os manuscritos se tornaram gritantes, ou pela negligência de algum copista, ou pela audácia perversa de outros. Ou eles descuidam de verificar o que transcreveram, ou no processo de verificação acrescentam ou apagam trechos, como mais lhe agrade. Então Orígenes, lá no ano 220, por aí, ele já está denunciando esse problema das cópias, né? Então, tem uma outra passagem também que é de Hebreus 1:3, né? Que há ali um trecho, né? Que há um trecho original, aí vem um manuscrito que ele faz uma alteração do que seria o texto original. Porque havia feito, o copista anterior havia feito uma emenda. É interessante que ele coloca um comentário, esse texto, ele coloca um comentário assim: insensato e desonesto, deixe o texto antigo, não o altere. Quer dizer, é interessante que o próprio copista está mostrando que esse problema da adulteração é uma constante na época. O livro do Bart Ehrman, ele dedica ao que ele chama o seu mentor e pai doutor, Bruce Metzinger, que ele faleceu em 2007. O livro foi publicado em 2005, tá? Em novembro de 2005. E teve uma explosão de vendas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Tá? O livro foi traduzido para o português e teve muitas vendas aqui também. E ele diz assim: Bruce Metzinger ensinou tudo nesse campo e continua a ser inspiração em meu trabalho. Tá? O Bruce Metzinger está se referindo, então, provavelmente a esse livro aqui, do The Test of the New Testament, sua transmissão, correção e restauração.
Esse é o livro da terceira edição. O da quarta edição, o Bruce Metzinger vai fazer em coautoria com Bart Ehrman. Tá? E tem também esse livro, o comentário textual do Novo Testamento grego, onde ele destaca, né, verso por verso, onde estão as suas variantes, do que se tratam as variantes. Isso aqui, na verdade, é um grupo de pesquisadores. O Bruce Metzinger, ele fazia parte desse grupo, junto com outros, e eles se reuniam e decidiam, então, do meio de tantas variantes, quais seriam as variantes preferenciais para você usar nas Bíblias a serem traduzidas, tá? Então, várias Bíblias, aí eu destaco uma Bíblia católica, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, ela já traz um texto que está em conformidade com as decisões da crítica textual, que reúne especialistas evangélicos, católicos e de várias denominações. O Bruce Metzinger, o livro do Bart Ehrman, ele não traz nenhum fato novo em relação. Se você lê o livro do Bruce Metzinger, né, o livro do Bart Ehrman não tem fato novo, né? O Bruce Metzinger, ele chega a uma posição contrária ao do Bart Ehrman. Então estamos diante dos mesmos dados, só que com conclusões diferentes. O Bruce Metzinger, ele chega num momento, ele diz assim, na página 206, ele diz assim: esses exemplos mostram a fidelidade por parte dos escribas e poderiam ser multiplicados tais exemplos. Eles servem para contrabalançar, em uma certa medida, a impressão de que esse capítulo pode ter dado de outro lado, trazer o iniciante da crítica textual do Novo Testamento. Quer dizer, veja bem, ao iniciante, ou seja, o Bart Ehrman, quando chega nessa conclusão, parece que está se comportando como o iniciante da crítica textual do Novo Testamento, segundo esse parágrafo aqui do Bruce Metzinger, porque só um iniciante concluiria que no meio de tantas variantes o texto original não pode ser recuperado, porque a conclusão do Bruce Metzinger é exatamente contrária do Bart Ehrman. Ele diz que no meio de tantas variantes, 99% das variantes são não significativas, elas não alteram o conteúdo da frase, são variações, em vez de ser Jesus Cristo é Nosso Senhor Jesus Cristo. São variações desse tipo, elas não alteram o conteúdo da frase. Mais à frente, na quarta edição, já escrevendo o Metzinger com Bart Ehrman, tá? Eles dizem assim: há sólida evidência de que, pelo menos no seio da cristandade original, a cidade de Alexandria, havia uma conscienciosa controle exercido nas cópias dos livros do Novo Testamento. Testemunhos textuais ligados à Alexandria atestam a alta qualidade da transmissão desde os períodos mais remotos em que o texto foi preservado, que preservou o texto. Quer dizer, o Bart Ehrman então mudou de ideia, né? Porque quando ele estava junto com Bruce Metzinger, ele escreveu isso. Agora, em cima dos mesmos manuscritos, ele chega a uma posição totalmente ao contrário. Quer dizer, é confuso, né? No blog do Bart Ehrman, né, eu dou todos os links aqui, no blog do Bart Ehrman, ele diz assim: é claro que Metzinger percebeu que existem centenas de milhares de variantes textuais de nossa tradição manuscrita do Novo Testamento. Ele também sabia que a grande maioria deles era menor, insignificante e praticamente sem importância. Ele também reconheceu que alguns dos outros são mais importantes e têm um efeito real sobre o significado do texto. Mas ele pensou que, no final das contas, podemos estar razoavelmente confiantes em algo como 99% do texto do Novo Testamento. Estudiosos textuais, em sua opinião, argumentam sobre esse outro 1%. Como se vê, eu não discordo da maior parte disso. Quer dizer, isso é o Bart Ehrman falando. Quer dizer, ele fala, ele fala, academicamente ele tem um discurso, e no livro ele escreveu outro. É a conclusão que se tira, porque são duas pessoas falando sobre a mesma coisa. Existe um debate na internet, eu coloquei aqui no link no site, entre o Bart Ehrman e o Daniel Wallace, que é outro erudito lá da crítica textual, e que ele está mais aliado com o Bruce Metzinger, tá? E que
o Bart Ehrman admite desse 1%, só há divergência em 1%, mas ele sugere no livro, ele sugere no debate, tá, que você, mesmo que essa divergência entre os textos de hoje sejam de 1%, o problema é que os textos autógrafos, você não pode ter certeza com relação ao conteúdo deles. E é essa onde está a crítica dele. Pô, peraí, então mudou, cara. Porque no livro dele, Jesus disse, Jesus não disse, o tema dele é sobre as variantes que a gente conhece dos manuscritos e que não é possível chegar no autógrafo. Em nenhum momento no livro ele diz que 99% das vezes a gente consegue chegar no conteúdo do autógrafo, do primeira versão. Em nenhum momento ele diz isso. Agora ele fala isso no debate. E aí ele traz uma questão que ele não trouxe no livro, que é a questão, o primeiro texto, aquele primeiro texto, ele já está questionando a veracidade daquele texto. Mas é outra discussão, né? Isso é outra discussão. Os nossos manuscritos mais antigos de Marcos, por exemplo, datam do ano 200, pelo menos 150 anos depois de Marcos escrever. O livro de Atos do Apóstolo tem duas versões, sendo uma 12% maior que a outra. Bom, eu acho o seguinte, ele colocou esse dado do Atos dos Apóstolos, né, no comentário final dele, não deu margem nem espaço por Daniel Wallace responder isso. A questão do Atos dos Apóstolos é outra questão. Tá? Tanto que nesse livro daqui, uma boa parte das variantes elas estão exatamente no Atos dos Apóstolos. Mas, de qualquer maneira, não há, quase que as duas versões elas se complementam, não há contradições em termos de doutrina entre os dois, significativas, independente do número de variantes. Eu tenho tantas variantes quanto tantos manuscritos eu tenho, mas isso não quer dizer que o texto esteja corrompido, ou que eu não consiga recuperar o texto original. Ou seja, outra questão, como é que a gente responderia essa questão então do Bart Ehrman, de que os textos, o primeiro autógrafo está mal escrito e houve uma reprodução incorreta desses textos por copistas ignorantes, né? Como é que a gente responde isso? Bom, os autores patrísticos, e aí a gente está falando de Tertuliano, Justino, Orígenes, Irineu, Eusébio, a gente está falando lá desses primeiros autores que viveram lá nos anos 200, por aí, né? Eusébio mais tarde, né? Eles citam a Bíblia. Então, provavelmente, quando eles citam a Bíblia, eles estão citando com base nos manuscritos que eles têm, que possivelmente não são os mesmos que a gente tem hoje. Possivelmente eles deviam ter mais manuscritos do que a gente. E quando você compara as passagens, porque praticamente o Novo Testamento inteiro é reproduzido nos textos deles, da literatura patrística. Quando você compara essas passagens com o texto que a gente tem hoje, não se percebe grandes variações em termos de doutrina. Então esse é um ponto. A comparação com autores patrísticos é uma fonte externa que permite garantir que o nosso texto não está muito longe do original. Tá? Outra questão, a própria questão da crítica textual. Imagina que eu vá fazer um ditado, e tem 20 pessoas vão escrever no texto que eu vou falando. Eu vou ter 20 textos. Eventualmente, eu tenho variantes entre esses textos. Talvez um copista tenha descuidado e não copiou direito um ditado que eu fiz. A crítica textual diz o seguinte, se eu pegar esses 20 textos, apesar de diferentes, uma pessoa consegue recuperar o texto original. Essa é a linha da crítica textual. Né? Esse é o trabalho da crítica textual. E que o Bart Ehrman parece colocar em questionamento pelo fato de que nunca a gente vai ter certeza de 100% dos casos. Aí é que eu entro o terceiro argumento. Ou seja, você não pode comparar a crítica textual com o exemplo de uma ponte, como foi feito pelo Bart Ehrman no debate. Né? Ele pergunta assim, você andaria numa ponte que está 97% segura? Não, você quer que ela tenha 100% segura. Pois é, mas não dá para usar esse critério em história, porque em história a gente não vai trabalhar com 100%.
Porque se você exigir o 100%, você está simplesmente inviabilizando a história. História de tudo, não só da crítica textual do Novo Testamento, mas história da Grécia Antiga, de Roma. Então, a história não lida com essas certezas. Tá? E só um parênteses, nem a engenharia lida com certezas. Toda engenharia ela é baseada em medições, e toda medição está acompanhada de uma incerteza. Tá? Mesmo as teorias em que a engenharia se baseia, elas de tempos em tempos elas mudam. Elas são aperfeiçoadas. Então, o Bart Ehrman quer impor um padrão que sequer é aplicado à engenharia. Não é isso que vai inviabilizar a história. Então, a questão dos copistas ignorantes, né? Novamente, né? Será que Orígenes, Justino, Irineu, que eram padres da igreja, eles eram ignorantes? Quer dizer, parece mais provável que quanto mais cedo a gente vai caminhar, esses manuscritos vão ter cada vez menos mudanças intencionais. Por quê? Porque quando a gente está caminhando mais para trás, o conteúdo doutrinário da igreja ainda não está muito bem elaborado. Então não dá nem para fazer grandes, sabe, grandes desenvolvimentos. Então se espera que a pessoa vá copiar aquele texto sem ficar imaginando muita mudança em termos de doutrina, até porque a doutrina ainda está se desenvolvendo. Então, mudanças gramaticais e mais óbvias dos copistas, mais ignorantes, é o que provavelmente o copista ignorante vai criar. Ele não vai saber criar uma coisa teologicamente elaborada para botar no texto. Ele vai fazer erros mais grosseiros, que são erros que são mais fáceis de detectar pela crítica textual. Tá? Outro fator a se considerar é que nós estamos falando de um texto sagrado, né? Então, existe um empenho dos autores em preservar esse texto. Vou fazer um paralelo aqui com a literatura judaica. Estamos falando de judeus, não? Os primeiros cristãos eram judeus. Eles vieram do judaísmo, os primeiros. Dentro da tradição judaica, havia um critério muito rigoroso na transmissão do texto bíblico, texto sagrado. Né? Você pega o manuscrito do Mar Morto. Existem foi recuperada uma cópia inteira de Isaías. Se você compara o texto de Isaías encontrado no manuscrito do Mar Morto, compara esse texto de Isaías, que foi escrito lá pelo ano 70, primeiro século, lá, compara com o texto que a gente tem hoje de Isaías, você vai ver que as diferenças são mínimas. Isso mostra o rigor com que esses copistas trabalhavam. Então, tudo indica que esse rigor, por se tratar de um texto sagrado, também foi seguido no cristianismo. Tá? Então, outra questão é a seguinte, o Bart Ehrman usa essa questão de que os copistas iniciais são ignorantes e não sabem transmitir o texto. Aí ele, na palestra dele lá do debate, né, ele cita os trechos onde teria havido mudanças intencionais. Não são muitas, tá? Aí ele lista lá 5. Tá? Uma das 5 é exatamente aquela parte em que 3 são os que dão testemunho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? É o único lugar lá em João 5,8 em que aparece referência direta à Trindade. Então, esse texto é claramente uma inserção. Ela é uma inserção, não é lá dos primeiros séculos do cristianismo, não. Essa inserção é lá do ano 1000 e pouco. É o primeiro lugar que começa a aparecer. Então, isso não foi feito por copista ignorante. Então, o argumento do Bart Ehrman, ele parece um pouco assim, não muito justo, né? Porque você usa um argumento de copistas ignorantes que copiam o texto e cita como exemplo a passagem, 5 passagens entre as quais a passagem onde a cópia a gente sabe que foi muito depois disso. Outra questão que eu fiquei surpreso, né, foi que no debate entre o Ehrman e o Daniel Wallace, né, eles falam do Instituto de Pesquisa do Novo Testamento, que fica lá em Berlim,
que pesquisa esses manuscritos, junta os especialistas e eles decidem qual é a variante mais provável de cada trecho. Descobriu um manuscrito novo, o pessoal se junta e vê se altera, etc., e faz nova pesquisa. Tá? O Bart Ehrman disse no debate que esse grupo não trabalha mais com a possibilidade de recuperar um texto original autógrafo. Isso não é mais objetivo, recuperar o texto original. E o Daniel Wallace contesta e fala, não, é sim objetivo. Eu entrei no site do Institute for New Testament Textual Research de Berlim, tem um link aqui abaixo, onde aparece lá, a nossa tarefa central é buscar o texto histórico do Novo Testamento e reconstruir o texto grego inicial, com base nos manuscritos. Pô, isso está no site. Então eu perguntaria ao Bart Ehrman, então olha só, então a gente tem que mudar o site aqui, porque se você está dizendo que isso não é mais o objetivo, isso está na página de entrada do site, então tem que atualizar. Quer dizer, ficou chato isso, né? O Bart Ehrman jogar para o público uma coisa que não... que basta uma pesquisa no site para ver que ele não é isso, né? Ficou chato essa parte. Outra coisa que o Daniel Wallace cita lá, né, no debate, é que na quarta edição aqui do texto, do Text of New Testament, essa aqui é a terceira, na quarta edição que o Bruce Madsen escreveu junto com Bart Ehrman, ele cita o trabalho do luterano Johann Bengel, que escreveu em 1734 um trabalho sobre as variantes do Novo Testamento, em que ele diz que as variantes substantivas não são tão numerosas assim, as substantivas, e em nada modificam qualquer artigo da doutrina evangélica. Tanto o Bruce Metzinger como o Bart Ehrman concordam com essa conclusão, concordam nesse livro, porque agora no Jesus disse e Jesus não disse, ele vai dizer o contrário. No próprio livro do Bart Ehrman, tinha um apêndice onde ele fala assim, nenhuma das variantes do texto compromete qualquer doutrina essencial da fé cristã. Esse texto foi retirado. O apêndice foi retirado na edição mais nova. Na versão em português do site do livro, em português que eu comprei, né, na última edição, não tem mais o apêndice. Quer dizer, ele tirou essa parte. Então eu destacaria esses dois vídeos, um é do debate do Ehrman e com Wallace, do YouTube, que está aqui, e também uma coleção aí de 10 vídeos do Daniel Wallace, que ele deu aqui no Brasil, sobre crítica textual, em que ele responde Bart Ehrman. Muito interessante também, tem todos os links aqui. Então é isso. Muito obrigado, então.